Olá a todos, vamos continuar no nosso estudo dos olhos. Só para comunicar algumas incompatibilidades de horário, do trabalho, meu e da minha esposa. Não como vamos conseguir nesse estudo e no próximo gravar juntos, mas se Deus quiser, oremos para que nos subsequentes consigamos. É isso aí, vamos continuar. Deus sabe todas as coisas e Ele abrirá as portas. Então, agora vamos fazer uma oração para darmos início ao estudo. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui para estudar mais a Tua Palavra. Suplicamos o Teu Espírito a nos fazer entender o Teu querer, a Tua vontade para a nossa vida. Enche-nos de amor, faça-nos saber mais do Teu querer. Eu peço e agradeço em nome de Jesus. Então vamos lá. Continuando, nós paramos em Salmos. Salmo 135, verso 16. Nós paramos. Nós vimos foi Salmo 123, 1 e 2. Agora Salmo 135, o verso 16. Nós lemos assim: tem boca, mas não falam, tem olhos, mas não veem. Se referindo ao quê? O verso 15. Os ídolos dos gentios são prata e ouro, obra das mãos dos homens. E aí diz o quê? Que eles têm ouvidos, não ouvem. Verso 17, né? Mas o 16 tem boca, mas não fala. Tem olhos, nosso estudo, a palavra olhos, mas não veem. Tem o verso 17, tem ouvidos, mas não ouvem, nem há respiro algum nas suas bocas. Não respiram, não há espírito neles. Olha só que terrível. Verso 18. Semelhantes a eles se tornem os que os fazem, e todos os que confiam neles. Veja só, quem faz imagens de escultura, ouro, prata, madeira, pedra, bronze, seja qualquer material que seja, que Deus criou para ser utilizado, para ter uma utilidade, para ser útil, mas que é deturpado para criar imagens de escultura que não veem, tem olhos, mas não veem, ouvidos, mas não ouvem, e para se confiar neles de alguma forma, mesmo que não se adore, mas se confie, todos aqueles que fazem essas imagens, todos aqueles que confiam nelas de alguma forma, aqui a Bíblia diz, se tornem semelhantes a eles. Nós temos estudado até aqui a importância de vermos espiritualmente, termos olhos e enxergarmos. O orgulho, o egoísmo no coração pode fazer com que nós não enxerguemos coisas, assim como os fariseus e saduceus. Na aparência exterior não tinham ídolos ali, mas no coração tinham o eu como um ídolo. E eles tinham olhos, mas não enxergavam, não viam a realidade, não viram Jesus de verdade. Tiveram oportunidade, tiveram toda a evidência. Talvez veio o sentimento, o desejo deles aceitarem, mas eles negaram. E devido aos ídolos internos do coração deles, eles não viram. Tinham olhos, mas não viram. Assim, a maldição da palavra de Deus diz que todos aqueles que têm essa confiança em imagem de escultura, a mesma coisa vai acontecer. Terão olhos, mas não conseguirão ver as coisas espirituais. Claro que Deus não leva em conta os tempos de ignorância, como diz lá em Atos, capítulo 17. Verso 30, mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Deus não gosta da ignorância, Deus não gosta que as pessoas não saibam, Deus quer que as pessoas saibam. Mas enquanto elas não sabem, enquanto elas não têm consciência, ou diverso, Deus tem um olhar misericordioso. Muitas vezes as pessoas rejeitam uma vez a luz, rejeitam duas vezes o conhecimento sobre algum assunto, vem e elas, mesmo sobre esse tópico que estamos falando aqui, a pessoa já entendeu, mas não quis aceitar, só não, acho que não é bem assim, não vou fazer isso por causa de outros. Aí é um problema. Porque a palavra de Deus, ela é bem clara, ela é direto ao ponto. Mas Deus é misericordioso, Deus perdoa. Mas de novo ele faz o convite. Por quê? Deus, não tendo em tempos
não tendo em conta os tempos de ignorância, hoje ele disse o quê? Em todo lugar. E em todo lugar. Anunciar agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Como Deus pede, arrependa-se. Se você fez isso, se você é alguém que seguiu isso, se arrependa. Para que não aconteça de os seus olhos se tornarem cegos para as coisas espirituais. De que diminua a conexão com Deus, de que nos afastemos de Deus e aí quem ganha espaço na nossa vida seja o inimigo de Deus. Deus não quer isso. Por isso ele diz, se arrependa. Deixe de confiar. Abandone toda a imagem. E isso é um convite para todos os povos, para as pessoas de todos os povos. Continuando agora. 141, verso 8. Salmos 141, verso 8. Mas os meus olhos te contemplam, ó Deus, o Senhor. Em ti confio, não desnudes a minha alma. Então os nossos olhos devem contemplar a Deus. E confiar em Deus, é Ele em quem devemos confiar. Nada que possa nos distrair a atenção de Deus deve ser permitido. Nos leva a confiar em algo, em alguém, em alguma pessoa, na bondade de alguém, em alguém que tenha feito algo bom. Não, é somente Deus. Confiar em Deus. Isso que Deus nos pede. E Deus cobre a nossa alma. Deus cobre a nudez. Ele está dizendo, não me deixe nu. Nós somos espiritualmente pobres, nus. Não temos justiça. A roupa é um símbolo de justiça. Como vemos em diversos momentos, quando Adão e Eva pecaram, ficaram sem justiça, eles se viram nus. Antes havia uma glória ao redor deles. E quando, assim como Deus se reveste de glória, de luz, e Apocalipse em capítulo 19, o verso 8, né? E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente. Então, olha, uma roupa muito limpa, branca, resplandecente, um linho. E essa roupa, que é brilhante, clara, limpa, é dito no final do verso 8, Apocalipse 19, 8. Porque o linho fino são as justiças dos santos. Então, naquela situação ali, foi visto um símbolo de uma roupa muito limpa, brilhante, e ela era a justiça daqueles que tinham ela. Então, aqui já existe uma conexão entre algo que nos veste e a justiça. E por isso que Deus, lá em Gênesis, capítulo 3, depois que Adão e Eva pecaram, o que Deus faz para cobrir a nudez deles, o pecado, a vergonha que o pecado trouxe, a consciência da sua pecaminosidade? Porque antes eles não tinham pecado, então não havia vergonha. Depois do pecado houve vergonha. E aí o verso 21, Gênesis 3, 21. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Então as peles de um animal. E havia uma promessa de um cordeiro que iria para lhes dar justiça. E esse cordeiro, que era um animal puro, que deveria ser sem mancha, sem nenhum defeito, simbolizava Jesus. E a primeira instituição de Deus, assim, para educar, pode-se dizer, né? Até que Jesus viesse, foi, não a primeira, mas uma das instituições aqui que era o sacrifício de animais. Com esse objetivo deles verem quão terrível é o pecado e que por meio da morte de um inocente é que nós podemos cobrir a nossa nudez, o nosso pecado e receber a justiça. Então a justiça não veio deles, veio de um cordeiro morto. Aqui não diz exatamente qual o animal, mas muito provavelmente foi um cordeiro. Porque lá em Apocalipse, capítulo 13, deixa eu ver aqui. Apocalipse 13, verso 8. Apocalipse 13, verso 8. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então, o Cordeiro, Jesus, já desde a fundação do mundo, era simbolicamente morto. E a morte desse Cordeiro nos permite ter o nosso nome escrito no livro da vida. Então,
quando nós vamos de volta lá para o contexto que nós lemos, Deus, ele não deixa a nossa alma nua, ele nos cobre com a sua própria justiça. Se nós confiamos nele, mas se nos afastamos dele, nós somos deixados depender somente da nossa justiça. E essa nossa justiça é trapo de imundícia, é podridão, não presta, não resolve. Conforme diz lá em Isaías. Isaías capítulo 60. Isso, na verdade 65. Isaías capítulo 64, na verdade. Verso 6. 64, 6. Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia. E todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Não há em nós justiça. Somente Jesus pode nos dar uma justiça real, verdadeira. Só nele. Voltando agora para Salmo 145, 15. Temos assim: os olhos de todos esperam em ti, lhes dás o seu mantimento a seu tempo. Olha só que interessante, o verso 16. Abres a tua mão e fartas os desejos de todos os viventes. O verso 14 também, né? O Senhor sustenta todos os que caem e levanta todos os abatidos. Os olhos de todos esperam em ti, e lhes dás o teu mantimento a seu tempo. Abres a sua mão e fartas os desejos de todos os viventes. Deus é assim, Deus é amor, Deus abençoa, Deus dá liberalmente. Há situações de fome e necessidade, sim. E são nessas situações, eu não sei como conjugar, mas também é como fazer a conversa, mas são nessas situações que podemos enxergar melhor a nossa real condição. Sem Deus nada somos. Deus quer salvar. Deus só permite que venha uma dificuldade para o nosso próprio bem. E se nós aceitarmos isso e confiarmos mais, e confiarmos totalmente em Deus, Deus transforma as maldições em bênçãos. Não somente aqui na Terra, mas para a eternidade. Talvez o que se perdeu aqui na Terra fique perdido, mas se aprendermos as lições, esse é o principal. A eternidade está ganha em Cristo Jesus. Então, olha só alguns outros versos aqui, Salmo 145, os versos 18 a 20. E aqui daí encerramos o livro de Salmo sobre esse tópico. Né? Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Ele cumprirá o desejo dos que o temem, ouvirá o seu clamor e o salvará. O Senhor guarda a todos os que o amam, mas todos os ímpios serão destruídos. Essa é a verdade. Deus, ele quer que todos deixem piedade e confiem nele. E temam a ele no sentido de obedecer a ele, respeitá-lo. Temor, da mesma forma como por exemplo, pescadores têm temor do mar, pescadores de alto mar. Eles têm um temor pelo mar. Eles veem a grandiosidade, quão poderoso ele é e que ele facilmente pode destruir a vida daqueles marinheiros. Mas, da mesma forma, dá o sustento, permite a eles alcance de outras terras, novas culturas, especialmente antigamente, que os transportes aconteciam somente pelo mar, mas ainda continua válido até hoje. Então, o sustento, a vida, o mantimento, muitas bênçãos e assim, inúmeras conexões e riquezas estão ali contidas. Nós devemos saber respeitar, obedecer os limites, não pensar, não tem perigo, eu vou fazer de qualquer jeito, tratar de qualquer jeito, porque eu que mando aqui. Não. O mar muito facilmente pode destruir, ele também abençoa. Então, ao mesmo temor que eles têm, é um respeito, eles conhecem e sabem até onde eles podem ir. E o que é bom e o que não é bom. Então, o que não é bom eles não fazem, eles evitam para que não dê problema. Então, esse temor é um temor misturado com amor e leva a
uma paixão saudável, há um afeto, é um como a pessoa ela ama o mar, ela tem é uma paixão, essa paixão pelo mar. E pode ser por outras coisas, tem pessoas que têm por diversas coisas, mas coisas boas que Deus criou e que têm os seus perigos, mas têm as suas bênçãos. E é nessas bênçãos que nós sabemos obedecer às leis que governam cada uma dessas estruturas, cada uma dessas majestades da criação de Deus. A bênção vem. E conseguimos conviver e muitas pessoas passaram a vida inteira e nunca deu, como posso dizer, nunca morreram, não foram destruídas porque souberam se colocar com humildade no seu lugar. Respeitar os limites, obedecer às leis que Deus havia estabelecido e assim receber as bênçãos com um verdadeiro temor, não de medo, mas de amor e respeito. Então essa é a mensagem para nós hoje desse estudo. Encerramos aqui o livro de Salmos. Deus nos permitir no próximo estudo vamos continuar com Provérbios sobre esse tópico. Aí agora ainda melhor. Mas o que me chama a atenção é que no Novo Testamento vai ficar ainda melhor. Vamos orar para encerrar. Senhor nosso Deus, muito obrigado pela tua palavra, obrigado pelo estudo de hoje, porque o Senhor nos ensinou e nos ensina a cada dia. Seja o nosso Salvador, seja o nosso mantenedor. Guia-nos agora, Pai amado, por favor. Fala ao nosso coração, que não façamos a nossa vontade, mas a tua vontade somente. Obrigado pela tua palavra, guia-nos, ensina-nos a meditar e a estudá-la com profundidade, em nome de Jesus. O Espírito Santo esteja guiando cada um.